Ele é, nós não somos e está tudo bem. Quero frisar, porque cada vez que eu falo isso, eu lembro também, tudo que acontece aqui nesse lugar é uma sugestão para que a gente tenha uma experiência com Deus no encontro. Cada série, cada estudo, não é simplesmente para a gente ter mais conhecimento de Deus, é para que os nossos encontros com Ele sejam produtivos, ou que aconteça. Porque muitas vezes a gente lê a palavra, muitas vezes a gente lê um livro que tem um conteúdo cristão e aquilo ali não gera vida em nós. E quando não gera vida, é porque a gente não teve encontro com Ele. Então, na nossa vida devocional, que eu chamo de círculo, né, o mais íntimo, né, da nossa espiritualidade, né, a esfera mais importante da espiritualidade, quando estamos só nós e Deus, é interessante já saber que tem coisas que tu nunca vai conseguir ser. Mas tem coisas que urgentemente tu precisa fazer. Né? Como o Felipe cantou ali, né, sobre que ele não muda, né? A nossa certeza da nossa salvação é que ele não muda. Só que a nossa santificação é as mudanças que a gente vai fazendo conforme aquelas coisas que a gente entende. A gente tem que começar a mudar. E essas coisas são para ontem, né? Então a gente... Não vou fazer a retrospectiva, né? Mas a gente está... Se alguém faltou alguma, a gente tem ali, né, algumas coisas gravadas também. Mas vamos fazer uma retrospectiva completa, mas sobre o que o Felipe falou, né? Bem no dia que nós falamos que ele não muda e nós mudamos, foi no dia que nós saímos lá da casa e viemos para cá, né? O dia que a gente viu sobre que ele é suficiente, né? Ele é autossuficiente e nós não somos. O dia que eu ia pregar aqui, o Carlos estava ensinando isso lá. Então nós queremos que tem algumas coisas acontecendo, cara, que essa série está nos ajudando a ter melhores encontros com Deus. E interessante que eu estou fazendo um curso chamado Freedom, e conto com as orações de vocês, né? O curso, o final dele é nos Estados Unidos, do dia 6 a 13 de novembro, e eu ganhei as passagens para ir, né? Só que não ganhei o visto ainda, né? Já tentei uma vez, aí vou amanhã de manhã lá para, de novo, tentar o visto. E a gente está estudando sobre liberdade emocional, né? Libertação espiritual. E é interessante que enquanto eu estou estudando isso aqui, né, sobre que Deus é onisciente, Ele é a fonte de toda sabedoria, né, que existem dois frutos, né, o fruto da árvore da vida, que são encontros pessoais com Deus. Existe o fruto do conhecimento, né, de querer, né, de alguma forma, arrogantemente, achar que Deus está nos escondendo algo e a gente querer ser como Ele. A gente também começou a estudar juntos no curso, né, então eu creio que tem coisas que na minha vida já estão se aprofundando por causa dessa série. Então, que essa série te abençoe muito naquilo que Ele é, e também naquilo que nós não somos. E tá tudo bem, né? Já quase falei o nome. Eu gosto de falar nomes, né? Quase falei o nome. Vou começar então. Infinito, incompreensível, autoexistente, imutável, eterno, autossuficiente e onipotente. E hoje nós chegamos no onisciente. O que significa ser onisciente? Onisciente não é só conhecer todas as coisas, mas é ter conhecimento de tudo. O onisciente é aquele que tem a sabedoria de tudo. Eu sei que a maioria de nós gosta da sensação, né, de ter a resposta certa. Né? É bom, né? Quando alguém te pergunta alguma coisa, assim, tu faz aquele sorrisinho assim. Isso eu já nasci sabendo. Hã? É bom ou não é? Quem aqui na sala de aula era aquele que estudava muito antes, muito, e ficava só esperando o professor perguntar para ele. Eu não era esse cara. Mas é uma sensação boa, não é? De alguém te perguntar alguma coisa, ou alguém está ensinando algo e tu saber que aquilo ali te dá né, tu tem um domínio sobre aquilo. Como é que fica o nosso ego? Gigante, né? A pessoa vai te fazer uma pergunta assim, aí tu olha, para essa pergunta tem 3 teorias, tem uma opinião, né? Tem, né, autor tal que diz assim, aquilo chega até dar um palato assim na boca, assim, né? Então, né, quando eu tinha 13 anos, pode ser que aconteceu com vocês também, vocês olhavam para os pais de vocês, achavam que os pais de vocês eram velhos e não sabiam de nada. Sim ou não?
Como é que era? Quando tinha 13 anos. Já os nossos pais pensavam assim, cara, tem até vergonha desses velhos e eles não sabem de nada. Quando a gente tem 13 anos, a gente acha que a gente sabe de tudo, né? Certo? Aí quando chega aos 20, aí tu olha assim e pensa, como eles conseguiram aprender tanta coisa em 7 anos, né? E quando a gente chega agora, né? Passei dos 40, já não foi ontem, já faz um tempinho, ainda tem um déficit da gente esquecer as coisas, né? Então a gente chega nessa idade, né? Eu creio que também os mais maduros aqui entendem que a gente pensou que a gente ia chegar nessa idade com mais sabedoria, né? Eu achei que ia chegar com 42 com muito mais sabedoria, muito mais conhecimento. E quando eu olho com humildade assim para as coisas, eu vejo que pouca coisa eu sei daquilo que realmente eu precisava saber. E ainda tem o déficit que eu estou esquecendo um monte de coisa que não precisava esquecer. Então hoje eu quero falar sobre esse Deus que não aprende. Tá? Nós aprendemos. É necessário, né, que a gente aprenda coisas novas todos os dias para que nos aproxime mais de Deus. Mas Deus não aprende. Pensa aí, qual que é a pessoa mais inteligente que vocês conhecem? Vou dar 1 segundo, 5 segundos. Qual foi a pessoa mais inteligente, sábia, que passou pela vida de vocês? Na hora, assim, eu lembrei do meu avô. Pensei muito no meu avô. Meu avô era uma época que podia ser muitas coisas, né? Hoje em dia parece que tem que ser só uma coisa e tem que matar até alguém para chegar lá, né? No tempo do meu avô era naquele tempo que os homens podiam fazer muitas coisas no meu tempo. Meu avô tinha um cinema, o avô tinha uma marcenaria, ele tinha uma serralheria, ele fazia projetos de engenharia, e eu gostava muito do meu avô, que eu chegava para ele e falava assim, a brincadeira era pegar o dicionário, e aí tu pegava uma palavra lá que tu nunca ouvia, e tu perguntava pro avô assim, vô, o que significa isso? E ele te explicava aquilo. Então, para mim, o meu Google, quando eu era criança, era meu avô. E como aquilo me chamava a atenção, assim, né? Poder correr para alguém, né, que aquela pessoa ali tem muito mais informação, tem muito mais experiência de vida, né? Só que, por mais que as respostas do meu avô, né, por mais que essa pessoa que vocês pensaram e ela seja muito inteligente, né, muito esperta, tem um nível muito alto assim de domínio sobre algum assunto, eu quero te dizer que ainda está muito longe ainda de Deus, né? Deus não apenas conhece todas as coisas, ele é ilimitado no conhecimento. Então, da mesma forma que eu senti aquela segurança de ir até o meu avô para fazer algumas perguntas, eu preciso estender isso de forma muito gigante assim para Deus, né? Porque o meu avô ia chegar um momento assim que eu ia perguntar alguma coisa para ele que ele não tinha domínio. Só que Deus, ele conhece todas as coisas. Mas não porque Deus aprendeu todas as coisas. A origem de todas as coisas, de toda a sabedoria, de todo conhecimento, está nele. Deus não aprende. O que isso significa? Aprender implica mudanças. A gente já viu aqui que Deus não muda, né? Aprender implica a gente transpor, né? Alargar alguns limites. Né? Deus não tem nenhum limite, né? E aquele ditado que a gente fala, né? Você aprende algo novo todos os dias. Isso não se aplica com Deus. A gente fala isso, né? Não, mas eu estou aprendendo, cara. Tu está aprendendo. Deus não está aprendendo, ele já sabe. Deus conhece tudo, todos e quaisquer assunto. Embora aprender seja algo desconhecido para Deus, para nós é fundamental. É fundamental para nós aprender. A ONU fala que a educação é como um direito essencial, né, e fundamental para o exercício de todos os outros direitos. Ser humano é aprender. E quando a gente nega o aprendizado para alguém, isso é diabólico. Né? Tem algumas culturas assim, a gente até vê isso, principalmente na parte mais medieval assim, da história, que quando tu queria de alguma forma exercer algum jugo, algum cárcere, alguma prisão, alguma escravidão assim, para as pessoas, tu tira o quê? O acesso à informação, à educação,
e facilmente tu exerce o domínio sobre aquelas pessoas. Então, ser humano é aprender. Negar aprendizado é diabólico. Testando o limite do aprendizado. Deus deixou o universo aberto para nossa exploração. Pode ser que em nenhum momento da história a gente teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje. É absurdo assim, a quantidade de informação que a gente tem. Deixa eu falar só um pouco aqui, uma pesquisa que eu peguei de 2014, a Universidade do Sul da Califórnia que fez, sobre internet. Quando a gente fala em informação, muitas das informações que a gente pega hoje, quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai para a internet. Né? Onde é que tem um restaurante? Bom, está aberto, seja barato, integra grátis, internet. Onde que eu compro um livro? Onde que eu vou? A gente vai para a internet, né? Estou falando uma coisa de quase 10 anos atrás, tá? Essa pesquisa aqui pegou em julho de 2014. 39% da população, ou seja, na época, 2,7 bilhões de pessoas estavam usando a internet naquele tempo. A cada minuto, 60 segundos, 204 milhões de e-mails disparados por minuto. 200 milhões. 3.472 imagens do Pinterest. Alguém conhece o Pinterest? Salvas. 4 milhões de buscas no Google por minuto. 2,5 milhões de mensagens compartilhadas no Facebook. Isso é muita informação. Muita informação. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a gente tem um self-service gigante, um buffet gigante de informação. Gigante. Né? Só que isso aqui é a minha introdução, tá? Eu já quero começar a chegar onde eu quero levar vocês. Eu precisava fazer a introdução aqui, porque quando eu falo que o que a gente está aprendendo aqui é para que os nossos encontros com Deus eles sejam mais ricos, pode ser que às vezes também, né, quando a gente está no público, das coisas que a gente ouve, aquilo vai engordando só o nosso conhecimento. E eu quero trazer 2 termos aqui que possivelmente a gente vai acabar falando mais, porque eu gostei muito deles, né? Que é o aprendizado saudável. E eu gostei desse termo, né, que é glutonaria de informações. Pegar? Aprendizado saudável e glutonaria de informações. E nesse buffet de informações que a gente tem hoje, absurdamente, né, tanto pela internet, quanto... eu não sei assim, como está hoje, mas eu gostava muito assim, né, comprar revista na banca, gostava muito de ter a assinatura do jornal, só que hoje as coisas vão resumindo todas para ou tu lê no tablet, né, ou tu vai no celular. Não sei como que vocês gostam de ver, mas mesmo assim, né, quando tu compra uma revista sobre algo, vocês veem que não tem só o assunto que vocês compraram. Vocês compram uma revista por causa de uma matéria, às vezes, certo? Quando tu compra uma super interessante, por exemplo, às vezes tu comprou por causa da matéria da capa, só que quando tu abre, o que tem lá dentro? Muita informação, de tudo que é tipo. Então, avançando aqui na mensagem, eu quero te dizer que de toda a informação que existe nesse mundo, né, de toda a informação que existe para aprendizado, para sabedoria, para conhecimento, a gente precisa aprender a diferença. Aprendizado selvagem, glutonaria de informações. Você acharam muito pejorativo, muito pesado esse termo, glutonaria? Posso continuar com ele? Glutonaria? Nosso insaciável apetite e desejo por informação é um claro sinal que cobiçamos a onisciência divina. Queremos saber tudo, mas como seres finitos, não fomos projetados para isso. Então, querer saber de tudo não é alguma coisa nova. O homem sempre quis saber mais daquilo que devia. Então, isso também aponta assim, que a gente lembra, eu tenho falado isso durante as mensagens, existe uma coluna daquelas coisas que é Deus, algumas coisas que nós devemos ser. Do lado de cá, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, eterno. A gente já está com uns 2 meses nisso. Né? Do lado de cá somos nós, justos, bondosos, fiéis, amorosos, sábios. O que eu quero falar hoje aqui é sobre ser pessoas sábias. Né? Porque quando nós somos sábios e temos acesso à sabedoria dele, a gente reflete um pouco daquilo que ele é em nós. E nós estamos vivos na Terra exatamente para isso. Para que a imagem do próprio Deus passe por nós. Né? Então, achamos que mais informação nos daria mais paz de espírito. Concorda com isso? Parece que vai chegar algum momento que tu está lendo tanto, procurando tanta informação, que tu vai ler alguma coisa
Agora eu vou dormir. Isso acontece? Começa a ver vídeo e antes de dormir. Vai ter uma noite gostosa de sono? Como que é? Não é o contrário? Então isso é uma coisa que acontece, né? Parece que se tu chegar a acumular um certo nível de informação, tu vai começar a ter paz no espírito. Eu quero dizer para vocês que isso é um engano, é um engodo. Os psicólogos desenvolveram um termo para descrever quando ignoramos os bons limites do nosso cérebro. Os psicólogos estão chamando de sobrecarga de informação. Estudos mostram que a sobrecarga de informação pode causar irritabilidade. Tinha tanta coisa que pode causar que eu resumi um pouco, tá? Mas tem muito mais coisa. Sobrecarga de informação pode trazer irritabilidade, raiva, apatia, insônia, pressão alta, estresse cardiovascular, dores na cabeça, estômago. De maneira contraintuitiva, diminui nossa capacidade de tomar decisões. Quando a gente tem tanta informação, às vezes tu pensa que vai te deixar mais sábio para tomar decisão. E os estudos, a ciência está comprovando que é o contrário. Tu tem tanta informação que na hora de tomar decisão, tu pondera tantas coisas, não decide nada. E quando decide com uma insegurança absurda. Concordam comigo? Informação. Aí tu, agora eu estou mais sábio e fazer uma boa decisão, cara. Vai ser o contrário. Isso é contraintuitivo. A sobrecarga de informação ainda tem um outro efeito devastador. Acaba com a empatia. Na cultura da mídia, né, onde a violência e o sofrimento se tornam uma atração sem fim, seja ficção, né, seja jornalismo, a indiferença à vista do sofrimento humano gradualmente se implanta. Ou seja, a gente fica escutando tanto que tem gente passando fome, tanto que tem gente sofrendo, tanto, que gradualmente tu vai te acostumando com isso. O excesso, a exposição de informação pode ser que nos deixe com a consciência cauterizada para aquelas coisas que nós somos chamados a amar, cuidar, servir as pessoas. Né? Eu lembro que logo no início, assim, na minha vida cristã, eu sabia que tinha algo que tinha que passar por mim. Eu não tinha informação suficiente, não tinha nenhuma preparação teológica, mas eu tinha certeza. Poucas coisas eu sabia, mas uma coisa que eu tinha certeza, eu sabia que eu tinha que cuidar de quem precisasse. Precisava servir quem tivesse à disposição. E eu reconheço, né? Meu pai fazia o que fazia, que eu aprendi, porque em algum momento Deus já estava permitindo que ele fizesse. Meu pai chegava, às vezes até que tirava a própria roupa do corpo, ele chegava em casa às vezes descalço, ele tinha um Logos caindo aos pedaços. O Logos estava muito detonado, mas aquele Logos ia para tudo quanto é canto, ele enchia aquele Logos de coisa. E eu só voltava para casa quando aquele Logos estava vazio. Levava comida, roupa. Ele parava em qualquer lugar, orava pelas pessoas, abraçava as pessoas. E coisa que ele sabia que uma oração, né, um abraço, alguma coisa ele podia ser suficiente. E quando eu me converti, eu pensei assim, cara, eu não sei muita coisa, mas eu sei que eu não posso ficar apático em relação ao sofrimento dos outros. Eu não posso ficar apático. Eu não posso escutar uma notícia trágica e não ter um tempo de oração diante do meu Deus, para que Deus tenha misericórdia e compaixão, sabe? Entre nós aqui, quantas vezes a gente faz isso quando a gente escuta uma notícia trágica? Tu vê alguma coisa que está acontecendo muito perto. Então, a exposição de informação, de alguma forma, ela vai influenciar para que a gente vai ficando cada vez mais insensível ao sofrimento humano, né? Então, diante da exposição de informação, a gente vai procurar aprendizado selvagem, aprendizado saudável, para que a gente tenha as ações certas e diante de tanta exposição em relação ao sofrimento, a gente vai ter compaixão, né? Isso não se trata de novo vício, né? Sem dúvida, temos mais conhecimento à disposição por todas as gerações. Os humanos sempre acreditaram que o conhecimento seria a solução para a nossa dissonância. Adão e Eva buscaram conhecimento que não deveriam ter. Em Eclesiastes capítulo 12, fala o seguinte: não existe limites para fazer livros e o muito estudar é cansaço. Eclesiastes 1:9 fala o seguinte: não há nada novo debaixo do sol. Então, sempre chamou muita atenção, né, do homem a sabedoria. Só que também sempre teve no coração de Deus o prazer de ver homens sábios.
Vocês lembram quando Salomão que escreveu o Eclesiastes, quando ele teve a disposição diante de Deus de fazer um pedido? Deus falou para ele fez um sacrifício que ninguém tinha feito até aquele momento. Deus olhou o coração dele e falou, tu pode pedir qualquer coisa. Ele falou, eu quero sabedoria. E Deus falou, olha, porque tu não pediu vida longa, porque tu não pediu riquezas, tu vai ter, por causa de que tu pediu a coisa certa. Então eu não estou falando aqui que nós não precisamos ser sábios, que a gente não precisa estudar, que a gente não precisa avançar na nossa carreira acadêmica, não estou falando disso. Estou dizendo que tem um aprendizado saudável e tem uma glutonaria de informação. Algo que eu estava meditando, até compartilhei com a Naya hoje de manhã, é o seguinte, parem para pensar sobre isso é importante. Imagina um cenário onde você tem tudo, que é o cenário onde Adão e Eva estavam lá junto com a presença de Deus. Eles tinham tudo. Então qual é a única tentação, cara, que Satanás podia usar? Era conhecimento. A única coisa. Se Satanás tivesse feito alguma proposta ali por causa do dinheiro, te entrego ouro. Nada tinha precificação naquela época. Não. Eu te dou comida. Eu te dou um homem bonito. Ela já tinha. Já era amada. Entende? Então, quando tu olha assim para a tua vida e vê que as coisas elas estão tudo muito corretas, assim, não te faltou nada, a tentação do conhecimento ela continua ainda atacando as pessoas. E olha que loucura. Árvore da vida, árvore de conhecimento do bem e do mal. Árvore da vida, encontro com Deus, diário, todas as tardes, produzindo vida nele. Árvore do conhecimento do mal, sabe o que provocou? Morte. Distanciamento de Deus. Eu quero te dizer, cada vez que até mesmo a Bíblia, se tu ler só para conhecimento e não ter um encontro com Deus, daqui a pouco você vai ser uma pessoa legalista, julgador. Entende isso? Como isso é importante? Diante da árvore da vida e da árvore do conhecimento, a gente precisa ver quais são os conhecimentos suficientes que a gente precisa acessar para a gente ter um encontro com a vida e não só com o conhecimento. Deixa eu pegar aqui, eu falei para vocês que estou fazendo esse curso e possivelmente é o maior curso, o maior programa que eu já fiz desde que eu me converti. Então eu estava orando para trazer isso para Santa Cruz. Quero que vocês orem por isso, acho que vai abençoar muito. Eu estou fazendo junto com os pastores em Porto Alegre. Possivelmente, se eu conseguir ir para os Estados Unidos agora, eu consigo trazer para a gente o ano que vem, essa ferramenta. E ela fala, interessante que ela fala muito sobre o conhecimento, sobre esses encontros com Deus. Olha só, quando ela traz algumas verdades sobre o conhecimento do bem e do mal, ela fala o seguinte, verdades sobre o conhecimento da árvore, do bem e do mal. O fruto é conhecimento. A maioria de nós pensa nesse fruto como um tipo de maçã, mas ele não é. O fruto dessa árvore é exatamente o que a Bíblia diz. Conhecimento, informação, dados, ideias, cosmovisões, padrões de pensamento. O conhecimento do bem e do mal. Deus estava dizendo que Adão e Eva, basicamente o seguinte, se vocês mudarem sua maneira de pensar, isso criará uma separação entre nós. Se vocês mudarem sua cosmovisão, não serão capazes de me entender e de se relacionar comigo. Satanás diz, você não irá se machucar pensando assim. Então, quando a gente vai só por conhecimento, vou dizer que é forte. Tem mais chance de ter um encontro com o diabo que um encontro com Deus. Isso é forte, né? Quando nós vamos só atrás de conhecimento, glutonaria de informação, tem muito mais chance de ter um encontro com o diabo, para continuar alterando o nosso jeito de pensar, propriamente ter um encontro com Deus que produza algo em nós que seja vida, Jesus veio para que a gente recebesse vida, tivesse vida em abundância. Então eu quero trazer pelo menos 4 coisas práticas aqui e quero te convidar para abrir a Bíblia. Pode abrir para nós, quem está com a Bíblia aí, abrir em Salmos 18, 30, Romanos 8, de 38 ao 39, e o Salmo 39, 1 ao 3.
A ligação entre ansiedade e falta de conhecimento também se manifesta no nosso desejo de conhecer o futuro. Se soubéssemos o futuro, usaríamos para o bem? Então, muitas vezes a gente está com uma ansiedade porque a gente pensa que, se eu soubesse o que vai acontecer amanhã ou lá na frente, eu faria diferente. Quem garante isso? Quem garante que se as pessoas soubessem o futuro, elas fariam melhor com isso? A gente tem um filme muito conhecido nos anos 90, que era De Volta para o Futuro. Quem assistiu esse filme? Alguém? Não assistiu? Não assistiu o filme De Volta para o Futuro? O que ele fez? Ele olhava o futuro e... Lembra que um dos personagens, que seria o vilão, ele pegou um almanaque de esportes, que ele sabia todos os resultados das coisas. O que ele fazia? Apostava em ganhar. E ele ficou muito rico. Então, muitas das coisas que a gente vive como ansiedade é querer saber do futuro. Eu quero te dizer, o teu futuro está nas mãos de Deus. Olhem para mim aqui, por favor, cara. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Está lá escrito na carta de Pedro. Não fiquem ansiosos. O futuro de vocês está na mão de Deus. Essa sensação de que nós sentimos, se eu soubesse do futuro, eu poderia alterar. Eu quero te dizer que, quem sabe sim, mas é mais perigoso. Então, por isso que Deus te deixa no presente, para que tu tenha acesso e segurança nele para fazer as melhores decisões. E quando a gente tem acesso direto em Deus para as melhores decisões, essas decisões elas vão repercutir para todo o futuro, sempre para frente. 4 coisas aqui. Primeiro, abra a mão e confie. Lance suas ansiedades para Deus. Para de colocar tuas ansiedades jogando para as pessoas. Para de colocar tuas ansiedades, às vezes, despeja as ansiedades, às vezes, uma pessoa, a gente chama na Montserrat de conversa de corredor. Conversa de corredor é aquele pior momento que tu poderia escolher para ter um assunto profundo. Ou seja, eu estou indo ali no banheiro, aconteceu essa semana. Tu está indo, não importa, eu estava indo no banheiro, eu estava para ir no banheiro, e alguém estava falando um assunto muito importante. Como é que atenção eu vou dar para esse assunto? Eu estou mais pensando em entrar no banheiro, entende? Então, lança as tuas ansiedades, não numa roda, que às vezes as pessoas elas nem estão com condições de ouvir aquilo. Não lança as tuas ansiedades na internet. Às vezes tu coloca lá nos stories, tu coloca, hoje estou sentindo assim, às vezes manifesta desproporcionalmente uma raiva, uma ira. Não faz isso. Porque a repercussão disso, eu posso te dizer assim, mas um dia eu fiz e deu certo. Tu teve sorte. É muito perigoso. Lança as suas ansiedades para Deus. Quando você confia em Deus, você pode, pelo menos, reconhecer 4 verdades. Primeiro, quando a gente confia em Deus, você não pode ser mais esperto que Deus. O que diz aí no Salmo 18:30? Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que se refugiam. O caminho de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Só que a gente acha que a gente tem que colocar o nosso brilho, A gente acha que tem que deixar as coisas melhores ainda. Eu quero dizer, cara, você não pode ser mais perto que Deus. Não tem como surpreender Deus. Segunda coisa, você não pode barganhar com Deus. Em Romanos 8:39 fala o seguinte: porque eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes. Alguém me ajuda aí? Vamos de novo. Que eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, do porvir, nem fome, nudez, perigo ou espada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Depois continua dizendo, que pode achar para nós aí, Romanos 8:38-39. Eu tinha decorado esses dois textos, mas aí aconteceu que eu estou com 42 e eu estou esquecendo muita coisa. Pode ler para nós aí. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Olha aqui para mim. Tem alguma coisa que pode te separar do amor de Deus? Não tem. Você não precisa ficar barganhando com ele. Não tem nada que te separa mais do amor dele. Então a gente não precisa ficar achando que a busca de conhecimento vai te deixar tão esperto que vai ter algum momento que tu vai fazer alguma coisa e tu vai ganhar dele algo mais daquilo que ele já te entregou. A melhor coisa que Deus já podia ter entregado por nós, sabe o que foi? O filho dele naquela cruz. Então não precisa mais barganhar com Deus. O melhor presente que a gente já podia receber de Deus, ele já entregou. Então não é por ter mais conhecimento que tu vai ganhar alguma coisa maior do que isso, né? 3. Você não pode enganar a Deus. Quero te dizer que por mais que o mundo possa te dar um Oscar e não reconhecer quando tu está atuando, porque nós somos especialistas, né, em atuações. Somos especialistas em ficar diante de Deus e parece um ator, né? Às vezes tu vê assim alguém assim, meu Deus, eu não imaginei que esse cara batia na mulher. Eu não imaginei, cara, que esse guri fazia isso. Eu não imaginei que não sei o quê. Enganava todo mundo. Eu quero te dizer, você não consegue enganar Deus. O acesso a maior quantidade de conhecimento não vai fazer enganar Deus. Para Deus, todos somos péssimos atores. Ele nos aceita do jeito que nós somos e a cruz de Cristo efetivamente remove a necessidade de enfatizar nos nossos pontos fortes sobre nossas fraquezas. Então, quando nós olhamos para a cruz, é as nossas fraquezas que nos aproximam, não as nossas pretensas espertezas. Salmo 139, do 1 ao 3, fala que Deus ele já nos conhece, né? Desde antes de nós nascermos. Então, alguém que te conhece antes de você efetivamente nascer formado na barriga da mãe, cara, a gente não consegue. Pode ir para nós, Felipe. Salmo 139, do 1 ao 3. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Então ele sabe. Ele sabe. Eu tento explicar para as crianças, né, como que Deus olha para a história. E quando eu falei aqui sobre que Deus é eterno, a gente acabou aceitando que a gente não entende muito sobre a eternidade, né? A gente aceita ela, a gente está conhecendo cada vez mais a eternidade, mas a gente não entende muito bem, né? E quando eu vou ensinar para as crianças sobre eternidade, eu pergunto para elas se elas já viram mais de uma vez algum filme, né? Eu falo, qual é o teu filme predileto? Aí a criança fala, eu gosto de ver, agora está na moda o Spidey, né? Nem sabia que tinha, descobri agora, né? Que é o Homem-Aranha pequenininho, né? Com a versão menor dele. Eu gosto de Spider, eu gosto disso. Patrulha Canina, eu acho que a maior gangue do mundo é a Patrulha Canina, a maior grupo, né? Eu acho que todas as crianças juntassem, né, fizessem um exército, é o maior exército do mundo, a Patrulha Canina. Eu gosto de Patrulha Canina. Quantas vezes você já assistiu? Não sei quantas vezes. Quantas vezes tu assistiu o mesmo episódio? Tantas vezes. Muda? Cada vez que tu assiste, não. Muda? Então, se tu é onisciente, né? Como é que tu sabe? Então, Deus, ele já viu o filme. Ele já sabe todas as decisões que nós tomamos. Ele sabe, né? Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das coisas que a gente faz. Ele já assistiu o filme. Então, uma criança, ela consegue entender isso. Que interessante, Deus já viu o filme inteiro das nossas vidas. Deus, quando ele criou o mundo, ele já viu o filme inteiro desse planeta aqui. Quando ele criou Adão, ele já tinha consciência que um dia ele ia ter que vir aqui e se entregar, né, para que nós pudéssemos viver ali. Deus, ele tem conhecimento de tudo que está acontecendo, de todas as coisas que Deus, né, que o homem faz. Então, não tem como a gente enganar, não tem como a gente achar mais perto. E a quarta coisa, você não pode esperar que Deus esqueça as coisas, né? A gente esquece muita coisa. Eu mesmo agora decorei os textos e já esqueci. Eu treinei isso, estava de noite ontem ali treinando. Eu gosto de decorar os textos. E às vezes quando eu não decoro eu faço uma versão muito parecida. Mas tem um texto que fala que Deus, é como se Deus jogasse os nossos pecados no mar do esquecimento, né? Esse texto para nós significa o seguinte, que quando você é perdoado por Deus, a gente até pode lembrar, não tem como fazer uma
lavagem cerebral para a gente esquecer daquilo que a gente fez ou que fizeram para nós. Mas a gente não sente mais aquela raiva, aquele ódio. Fomos perdoados, né? Quando eu perdoo alguém, eu não fico sentindo mais aquilo, né? E eu fico procurando e não acho mais, porque eu perdoei. Então é como se houvesse um esquecimento. Mas eu não esqueço, a pessoa me roubou, mentiu, não esqueço isso. Mas aquilo que eu sentia, eu não sinto mais. Esse é esse lugar chamado mar de esquecimento. Só que quando Deus ele fala sobre esse esquecimento, ele está dizendo que quando ele olha para ti, ele esquece os teus pecados, né? Para nunca, para que a aliança que ele fez com nós, a gente não esqueça. Deus ele não esquece, ele sabe das coisas que você fez. Tantas coisas que você teria orgulho de falar aqui na frente, quanto aquelas coisas que você tem escondido, né? Deus não esquece dessas coisas. Só que a nossa segurança tem que ser que a gente pode confiar na aliança que ele tem com a gente. Não interessa o que vai acontecer nesse mundo. Deus, ele nunca vai esquecer da aliança que ele tem entre a gente, por causa de Cristo naquela cruz. Essa aliança jamais será esquecida. Jamais. Isso tem que nos dar tranquilidade. Isso tem que nos trazer parte do aprendizado selvagem. Estou com aprendizado selvagem na cabeça. Aprendizado saudável. Porque eu falei tanto sobre fé selvagem nos últimos dias, né? Aprendizado saudável. Né? Vamos derrubar o mito da onisciência humana? Nós sofremos por não saber. Sim ou não? Que é curioso ele. Sofre porque não sabe. Ele não sofre. Somos livres para passar os anos aprendendo de maneiras saudáveis, procurando expandir humildemente o nosso entendimento. Mas Deus não quer transformar ninguém em sabichão. Ele quer transformar em servos. Filhos, né, que servem. Como eu falei na minha oração aqui antes, o nosso compromisso com a graça de Deus é quando a gente recebe ela, a gente manifestar. Então a graça, ela é um privilégio, mas naquele segundo que tu recebe, já vira a responsabilidade de transbordar. Então, todo conhecimento que a gente recebe de Deus, nosso aprendizado selvagem, não. Nosso aprendizado saudável, a gente deve arranjar alguma forma que aquilo seja para servir as pessoas. Não para que tu fique querendo aparecer naquilo. Deu para pegar isso? Então, quando a gente olha para Jesus, né, e vê Jesus explicando algumas coisas, imagina só como quando alguém perguntou lá, o que é o reino de Deus? Imagina o que Jesus poderia ter. Ele está falando até agora, né? Ficar 2000 anos falando, com toda a sabedoria. Assim que Jesus falou o que era o reino de Deus. O reino de Deus é um grão de mostarda. A pessoa mais simples naquele lugar ali, a pessoa, um lavrador, ele estava entendendo o que Jesus estava falando. Entende que o acesso ao conhecimento é transpor nível de comunicação para a gente poder servir e cuidar das pessoas. Não chega ali com uma postura que sabe tudo e arrogante. O que é o reino de Deus? Ele fala, o reino de Deus é como um fermento. Coloca na massa e a massa, toda ela cresce. Cara, a dona de casa ali que nunca leu um livro, sei lá, mas fez um pão. Qualquer um fazia um pão. Naquela época o pão era o alimento, não tinha padaria nos lugares, né? As pessoas faziam o pão. E o que é o reino de Deus? É um fermento, quando coloca no pão. Então você entende que quando a gente olha para Jesus, a gente vê ele de todas as formas, se esvaziando, né, de tudo aquilo que ele era, para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus através da vida dele. Né? Então, o tempo e a atenção que a gente investe para ir atrás de informação, isso está fazendo a gente parecer mais com Cristo? Ou a gente está mais como uma pessoa carismática, né, uma pessoa inteligente? Essa é uma pergunta. O que a gente está fazendo, né, com toda a informação que a gente acumula? Isso me tornará mais apto para servir a Deus e aos outros? Isso é um filtro. Quero trazer, né, essa mensagem aqui para vocês, assim, de cada vez que tu for parar para assistir alguma coisa, eu tenho um filtro, né? Eu tenho pouco tempo, assim, né, que eu dedico, assim, pro lazer, que eu acordo bem cedo,
dedico um tempo para a leitura da palavra, dedico um tempo para oração, depois dedico um tempo para minha família, lá para as 9 horas eu vou fazer alguma coisa, né, pela igreja, né? Até umas 5 da tarde, às vezes mais, às vezes menos. E aí depois tem mais tempo com a minha família, então eu tenho pouco tempo, assim, de horas que eu dedico para lazer, né? Então tem que ser alguma coisa que eu gosto muito. Se eu vou assistir um filme, eu tenho uma regra, assim, se o filme nos primeiros 5 minutos ele não for bom, eu não vou gastar tempo. Tem essa regra também? 5 minutos. Cara, se o filme em 5 minutos ele não foi bom, cara, não gasto meu tempo. Eu não espero. Se eu começo a ler um livro, cara, às vezes no prefácio ali, já nem quero mais ler. Não vou perder o meu tempo. Eu começo a assistir, às vezes, qualquer conteúdo. Eu vejo assim, cara, isso não vai me transformar mais parecido com Jesus. Isso não vai me abençoar para ser a maior parte de família. Isso aqui não tem nada prático. Eu saio daqui e vai fazer alguma coisa ali do outro lado da rua para alguém. Cara, eu já na hora eu já corto. É um exercício. Pode ser que eu tenha um pouco mais de facilidade, somente nessas coisas assim de TV, internet, porque eu estou sem TV lá em casa faz uns anos. Isso me ajuda bastante. Mas eu quero dizer para vocês. Olha, pelo amor de Deus, assim, não. Tô falando que eu sou contra a TV, até porque eu tô orando para comprar uma gigante para cá. Ó. Eu vi uma de 86 polegadas ali. Eu acho que ele vai ficar demais aqui. E aí, né, aí eu posso botar a Bíblia ali. Tudo. Não tô falando que é contra, eu acho que toda a estrutura tem que servir a missão. Tô falando o seguinte, quando eu tinha TV em casa, às vezes a minha mulher cozinhando, e eu tava lá vendo alguma coisa. Então o filé mignon, assim, do meu dia, eu tava dedicando para alguma coisa, assim, para um terceiro. E eu ficava vendo propaganda, vendo umas partidas de futebol, assim, eu, que, meu Deus, cara, vale a pena, né? Quem nunca gastou tempo vendo um jogo ruim, cara? Eu lembro que eu tava num congresso, e até meu irmão ajudou bastante com essa tomada de decisão. Foi num congresso e eu vi que me chamou muita atenção naquela igreja. Eu fiquei uma semana numa igreja em São Paulo, fazendo uma imersão lá, numas ferramentas. E aí eu fiquei impressionado como aquela igreja orava, assim. E eu pensei assim, cara, esses caras estão inflacionando a vida de oração deles. Aí eu perguntei, cara, vocês oram? Como que é a vida de oração? Eu perguntei dos pastores, né? Aí eles, cara, a gente antes só dava 10% do dia. Eu falei, pô, 10% são 2 horas e 24 minutos. Só isso vocês oraram? A gente viu que isso é pouco, cara. Deus está nos dando grandes desafios. E a gente tem dado aí pelo menos aí 2, 3 horas na frente de Deus em oração. Tá? Aí os caras estão inflacionando. Aí fui falar com os filhos dos caras. A gente já está quase chegando a 10%. Aí fui falar com as criancinhas. Jojo. Vocês já aprenderam já a orar? Sim. A gente vai chegar nos 10% do dia. Aí eu pensei, cara, que isso? Nunca tinha visto na minha vida. Isso faz uns 8 anos atrás. Vou honrar, né? É a PIB de Marília. Impressionado com aquilo. Pensei, cara, como é que esse cara arranja um tempo para orar tanto tempo assim? E eu olhava para a igreja dos caras, cara, vida assim, abundante. Aí eu pensei, é óbvio, cara, se tu passar mais tempo, cara, de encontro, cara, né? Não só fazendo a tua leitura como conhecimento, mas ali te alimentando da vida, é óbvio, vai frutificar. E aí eu pensei para nós, né, vamos identificar algumas coisas. Aí cortei a assinatura do jornal e tal, vou começar a acessar mais, vou pensar melhor as coisas que me interessam, aí tirei a TV lá de casa. E aí quando eu tirei a TV, aí eu me senti meio pelado, né? E agora, o que eu vou fazer? Aí eu troquei a posição do sofá na época de lugar, e eu fiquei sentado no sofá e olhando para minha esposa. Aí eu vi ela assim, ela lavando a louça, assim, e parecia que dava aquela música, né? Eu, meu Deus, cara, olha só que demais, olha aquela mulher ali, ó. Meu Deus, olha aquela mulher ali, eu casei com ela, cara, que demais. E agora quando ela vem aqui, eu vou... Não tinha lolinha, né? Agora tem que ter mais filtro, né? Quando a gente vai namorar. Quando ela sair da louça, eu vou namorar com ela no sofá, que eu vou encher ela de carinho, vou encher ela de beijo. Vou perguntar pra ela algumas coisas. Mas como é que foi teu dia? O que tu quer fazer? Quais são os teus sonhos? Como é que foi teu devocional hoje? Como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua história? Entende? Aí, cara, aquilo mudou profundamente, cara, a nossa relação, a nossa vida. Eu não tô falando que vocês
tem que tirar a TV da sala de vocês. Vocês vão ser muito mais espertos do que eu. Mas não dedicar um tempo, principalmente o filé mignon do dia, para a família. Cara, porque o filé mignon do dia nos nossos dias é o final de tarde, né? É o filé mignon, né? 6 às 9 ali, né? Isso é a maior parte do dia, porque de manhã tu não... A gente tá meio vivo, meio morto, né? Aí meio-dia tu só tá com fome. Aí trabalhou a tarde inteira, chegou às 6 da tarde, tá cheio de coisa que aconteceu legal. E aí às vezes tu vê até pessoas muito próximas a ti, até a tua família, contando sonhos e coisas para terceiros que tu nem sabe. Porque tu foi atrás de glutonaria, de informação. E essas informações que a gente consome, cara, não é para te aproximar de Deus, abençoar a tua família. Eu quero te fazer um convite. Repensa sobre a exposição das coisas que tu tem colocado, né? Nesse estudo que a gente pegou, ele fala sobre consumir, né? Consumir o fruto. Eu não dou uma mordida no jornal, né? A gente não bota o jornal na boca. Consumir é acessar, é exposição, é a leitura, né? Então a gente consome. A gente, mais que tu fala, eu só estou dando uma olhada, cara, tu está consumindo de alguma forma, cara, está te alimentando daquilo. A letra de uma música, o conteúdo, cara, de um podcast, uma série de alguma coisa que você gosta da internet, cara, isso é consumo. E eu não estou falando que é rádio, né? Não quero que... A gente não vai chegar no ponto do pastor ter que dizer, isso tem que assistir, isso tu não pode assistir. Não vai chegar esse tempo aqui, igreja. A gente quer apresentar para as pessoas a verdade e cada um vai decidir como tem que fazer. Algumas coisas estão na cara que a gente não tem que estar perto, né? Tem algum conteúdo indecente, antifamiliar. Eu fiquei impressionado. Eu estava assistindo algumas notícias ali no canal que eu gosto, e uma das manchetes era um ator bem conhecido aqui no Brasil. Ele estava falando, né, que quem não trai apodrece. Cara, aquilo me deixou triste. Sabe aquelas coisas assim que não é nem para ter visto isso. Eu fui, eu preciso ver, cara, que contexto o cara falou isso. O cara falou rindo. Não tem problema. Não tem problema. Entende que na hora da tentação, na hora que se apresentar, cara, lá, o diabo, o que ele vai te trazer? Aquelas coisas que você já acessou. O que o diabo trouxe para Eva lá? Olha, ele criou vocês a imagem e semelhança. Vocês podem ser que nem ele em tudo, inclusive no conhecimento. E o pecado não foi... O pecado foi ter desobedecido a Deus. Qual que vai ser, né? Qual que vai ser a voz que vai te dizer para trair lá na hora de trair? Não trai, apodrece. Aí tu vai lembrar de uma música, né? O coração, uma música que tocou muito, que todo lugar que era aquela, um pedacinho do coração aqui. Você não sei o que, meu coração, não tem problema, um pedacinho para cada esquema. Não tem tinha uma música assim que tocou muito. São essas coisas, cara, que o diabo vai te trazer, que você consumiu. Você consumiu. Aí tá aí dentro. Eu quero te trazer que seleciona teu conhecimento. Se esse conhecimento não te aproxima de Deus, não abençoa a tua família, não te faz uma pessoa mais humilde nas respostas, cara, vai se mudar a fonte do que tu consome. Como é bom às vezes tu ver alguém, cara, muito inteligente, assim, muito inteligente, aí tu pergunta alguma coisa pra pessoa, e a pessoa responde assim, com tanta tranquilidade, paz, tu te alimenta daquilo, é gostoso, cara, meu Deus, que delícia. E essas coisas acontecem para aquelas pessoas que não parecem tão inteligentes. Às vezes as pessoas que parecem tanto, quando vai com profundidade assim, cara, é raso. Sabe? É só informação, não tem experiência com aquilo. Pra gente encerrar aqui, eu quero ler o Salmo 131. E se tu tá com a tua Bíblia e quiser ler em uníssono, a gente pode ler juntos. Salmo 131. Salmo 131. Quem quiser ler junto comigo aí, eu vou ler na NVI. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança.
Ponha a sua esperança no Senhor, ó Igreja Batista Monte Serra, Santa Cruz do Sul, desde agora e para sempre. Está escrito Israel, né? Nós somos o Israel de Deus hoje. Não te envolve com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais. É bom se sentir alimentado, né? Como um bebê depois do peito. É assim, cara, que deve ser os nossos dias aqui nessa terra. E essa alimentação, ela não vai vir de nenhum outro lugar que não seja da própria presença de Deus. Estou alimentando o meu intelecto de uma forma que me capacita a amar a Deus, meu Deus, com toda a minha mente. O que eu estou aprendendo que me leva a adorar a mim mesmo ou a admirar as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, como diria lá em Jó 37:16. Quero orar. Deus, ele é onisciente. Nós não. Nós somos finitos. Se encher a mente, exposição e consumo de informação, não é o pastor que está dizendo, são os médicos que estão dizendo. A sobrecarga de informação vai te trazer algumas coisas físicas e pode produzir apatia. Apatia com sofrimento humano. A sobrecarga de informação pode te trazer inação em vez de ação. Quero te trazer um desafio bem especial, assim. Vamos chamar de jogo do progresso, tá? Quem sabe você não vai conseguir dar o teu dízimo da oração, quem sabe você não tem a sua hora de Bíblia para conseguir quando você acorda. Mas vamos começar com 10 minutos de manhã. 10 minutos. Para você experimentar o que é acessar esse conhecimento que vem de Deus. É um encontro que gera vida. Todos os dias de manhã. Acorda um pouco mais cedo, 10, 15 minutos. Os primeiros 5 minutos, tu lê o texto. Os segundos 5 minutos, você vai ver assim, o que mais me chamou atenção nessas coisas aqui. Você vai ficar lendo. Aquilo que te chamou atenção, tu pega a tua caneta e risca ali na Bíblia. Se te chamou atenção, escreve do lado. Olha, está escrito aqui, ó, que nós vemos agora. Que não devo ver em coisas grandiosas para mim. Aí tu escreve ali, não vou perder tempo com coisas que não tem a ver com o meu propósito. Tu escreveu ali. E depois, os próximos 5 minutos, tu vai escrever assim, o que eu vou fazer para colocar isso aqui em prática. E aí tu escreve do lado ali, olha, se eu ver alguma coisa hoje que parece muito atrativa, muito, sabe, irrecusável, cara, eu acabei de fazer devocional de manhã, eu não vou aceitar. Isso aqui é uma coisa que é além do que eu preciso. Tá? E aí você vai orar, e na oração você vai dizer assim, Deus, para quem que eu preciso compartilhar essas coisas? Sugestão, compartilha com a tua família, tua esposa, teus filhos, quem está perto, um grande amigo. E se Deus colocar no coração para compartilhar com mais alguém, coloca também. Isso é aprendizado saudável. Encontros com Deus que geram vida. Isso não é só manutenção da vida, da espiritualidade, isso é desenvolvimento dela. Então, 15 minutos. 15 minutos. Não começa com 1 hora, que pode ser amanhã tu não tem, começou hoje, vai te desanimar. Começa com 15. Isso vai ter tão saboroso. Por que é importante compartilhar? Por 2 motivos. Primeiro é porque se não compartilhar, tu não faz o que tu falou que ia fazer. E segundo, todo alimento que a gente recebe de Deus, a gente tem que tirar um tempo, eu aprendi isso com o Felipe, para semente. O que é a semente? Eu não como tudo aquilo, né, que eu recebo como meu prato. Eu tiro uma parte daquilo para semear, para frutificar outras pessoas. Então, quando eu compartilho com alguém, eu estou pegando um pouco daquilo que só eu comeria, estou dando de alimento para outras pessoas, que vai virar também semente na vida delas. Vocês topam esse desafio? Topa esse desafio? De manhã? Vamos começar de manhã, porque de tarde vai ser difícil. E de noite vai querer dormir. Começar o dia assim, vamos orar então? Deus, o Senhor é onisciente, nós não somos. E está tudo bem. Pai, nos perdoa porque muitas vezes o conhecimento foi tão sedutor. Passamos mais tempo, Deus, acumulando informação, Pai, do que te adorando, do que te buscando. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes, Deus, a gente sucumbiu, Deus, às informações, Deus, e a gente não te procurou para tomar uma decisão. A gente decidiu sozinho porque nos achávamos autossuficientes. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes não demos respostas humildes para as pessoas. Nos perdoa porque muitas vezes as pessoas vieram até nós querendo alguma orientação
E a gente respondeu de uma forma, Deus, que a gente se sentiu, Pai, como o Senhor. E a gente quis receber também aquilo que é só o Senhor pode receber, a adoração. Nos perdoa, Deus, por querer ter mérito, Deus, naquilo, Pai, que nós conhecemos. Nos perdoa por isso, Pai. Perdoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Deus, fazendo esse voto, nos comprometendo com o Senhor. Nós não queremos ser glutões, Deus, de informação. Nós queremos ter o aprendizado saudável contigo. Nós queremos pegar saúde, vida, direto do Senhor, Pai, no nosso tempo com a Bíblia, com a palavra, nas nossas orações, nas nossas disciplinas espirituais. Que o Senhor possa entregar grandes encontros para cada um daqui, Deus, quando de fato, Deus, fazer aquela pergunta: o que é isso que eu estou assistindo, que eu estou consumindo, que está me fazendo parecer uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus? Que o Senhor dê coragem para aqueles, Pai, que vão ter que mudar a direção, mudar rumo, fazer mudanças, às vezes, até mais drásticas, Deus, para que a família seja abençoada, para que a espiritualidade se desenvolva de uma forma mais organizada. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Que essa vontade, Pai, de ser onisciente, Deus, ela se renda, Pai, em nome de Jesus, em submissão, em adoração ao Senhor. O Senhor é onisciente, o Senhor sabe todas as coisas. E a certeza disso, que o Senhor sabe do nosso futuro. A certeza, Pai, que não existe nada que nesse mundo vai acontecer, que o Senhor não tenha um conhecimento, uma resposta, um poder sobre a informação, Deus. Isso vai nos acalmar, Deus, em nome de Jesus. Isso vai ser suficiente para deixar o nosso coração na frequência da paz, Deus, porque nós cremos que o fruto do Teu Espírito é paz. E não vai ter literatura nenhuma, não vai ter informação nenhuma que vai nos produzir aquilo que nós temos buscado no conhecimento. É só o Senhor e através do Teu Espírito Santo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.